Bom, eu tenho uma pergunta para a rapaziada de hoje e também para si. Diga aí, na sua opinião, o que é que traz o crescimento da população? A fome ou é a fome que gera o crescimento da população? Isto é, para si, é a fome que faz com que a população cresça mais ou é a população que cresce mais que traz a fome? É a fome que aumenta. Não, a população que aumenta a fome. Ok, qual é seu nome? Alexandra Macarinha. Aqui? Que classe estão fazendo? Jovem. São as pessoas que geram a fome. O crescimento das pessoas ou o aumento das pessoas geram fome. Sim. Ok? Aqui disse qual era o nome? Alexa. E para si? Angela. E qual é a resposta? Em 10 segundos? Eu esqueci. Resposta em 10 segundos? Do quê? Eu acho que é o aumento da população que gera fome. Pois se tivermos uma grande demanda das pessoas, haverá a falta de alimento, nesse caso. Ok. Muito bem. As pessoas que acabam criando fome. Oh, por quê? Cada vez mais as pessoas aumentam Ok. e o custo também vai aumentando e o dinheiro não há. Ok, como é seu nome? Sheila Majati. Obrigado. Outra pessoa? Continuar, damos continuidade à questão da população, estudo da população, ok? Mas desta vez nós queremos especificamente falar das teorias demográficas, que é exatamente... Teorias são tentativas de explicar-se alguma coisa, então significa que existem tentativas de explicação do crescimento da população. E eu tenho certeza que já deves ter ouvido de algumas, tem sido também uma discussão nos dias atuais. Uma das teorias, a mais famosa, né, e antiga, é atribuída ao historiador, economista e ao demográfico inglês Thomas Malthus, que foi muito conhecido por criar a teoria malthusiana. Vocês devem saber. Ele tinha um pensamento assim, meio diferente, né? É diferente, mas era propício para aquela época, eu acho. Porque ele via, na verdade, que a questão de pobreza, miséria, desgraça, fome e todo tipo de mal eram exatamente resultados do elevado crescimento populacional. Ele defendia que, ao crescer a população, poderia criar exatamente esses todos os elementos que eu trouxe aqui, a pobreza, a guerra, a fome, a miséria, a desgraça. Para ele, a população era a razão para isto existir. Então ele começou a desenhar possíveis soluções para evitar que o mundo entrasse em uma situação lastimosa, em uma situação desastrosa. Então, o que é que ele desenha? Ele primeiro diz que a população cresce num sentido ou numa progressão geométrica, isto é, duplica. Podemos ter, por exemplo, em alguns anos a população subindo de 2 para 4, 8, 16, 32, 64, assim sucessivamente. Este é o nível do crescimento da população, o que já é um contraste com o crescimento mesmo dos próprios recursos, da subsistência, do alimento. A população cresce de uma forma totalmente diferente de como crescem as oportunidades, porque a própria população possa se alimentar. Ele dizia que a subsistência crescia de uma forma aritmética, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto a população cresce de 2 em 2, a duplicar, aliás, 2, 4, 8, 16, as condições que a população tem crescia lentamente, 1, 2, assim, de forma aritmética. Então, isto era um problema muito sério para o futuro da humanidade. E ele já conseguia prever que, em algum tempo, nós teríamos muitas pessoas em condições lastimáveis. E, por causa disto, ele começa a criar aquilo que é soluções prévias para esta situação. Começa a aceitar que questões como vícios, questões como vício, né? Falo de abortos, falo de métodos anticoncepcionais, são exatamente muito favoráveis e
devem ser aceitos na comunidade, de forma que possa reduzir o número da população. A solução para ele era com que a população fosse reduzida, só assim poderia haver um equilíbrio, poderia se eliminar a fome, a guerra. Porque ele disse que o homem cria a guerra, o homem traz a fome. Então, para ele, tinha que se limitar o nascimento das pessoas, tinha que se limitar o crescimento das pessoas. E, obviamente, esta teoria acabou tendo uma crítica elevadíssima da parte, por exemplo, da Igreja Católica, porque defendendo-se na Bíblia, eles provavam ou tinham neste que a procriação era, na verdade, uma ordem, uma ordenança divina, que, segundo a Bíblia, o homem deveria procriar. Então, esta teoria não era bem recebida por esta área mais religiosa, porque o malthusianismo defendia que para que alguém tivesse, por exemplo, um casamento e ter filhos, devia ter primeiro condições. Ninguém poderia casar sem condições. Segundo, para ter filho, tinha de ter condições para sustentar os próprios filhos. Sobre isso, até de ter que pagar o Estado. Então, estamos a dizer que essa teoria limita, não é, o crescimento ou o nascimento das pessoas, limita a procriação, é antinatalista, é uma teoria que defende mesmo um crescimento da população controladíssima, ok? Mas por causa das várias críticas, mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, os seus seguidores começaram a desenvolver esta teoria e criar mesmo a aceitação universal dos métodos contraceptivos, né? Criando mesmo a questão de planeamento familiar para que o nascimento fosse algo mais controlável, legalizando o aborto, de forma também que pudesse controlar o nascimento e não evitasse ter esta explosão demográfica. Outra aceitação universal destes critérios para que limitassem o crescimento da população. Mas o mais interessante depois de tudo isso é que surgiu uma outra teoria, que é a teoria anti-malthusiana. É uma teoria que luta contra esta ou defende uma posição contrária de malthusiana e neomalthusiana. Esta diz que não é o crescimento da população que traz a fome. Pelo contrário, diz que é a fome que traz o crescimento da população. Diz em países como nossos, onde não temos maior parte, não temos um desenvolvimento muito aceitável, não há boa comida sobre a mesa, as pessoas acabam comendo de uma forma que o que pouco que comem acabam criando-as ou tornando-as muito fecundas. Por falta de alimento ou a escassez de alimentação faz com que as pessoas tornem-se fecundas e por causa disso facilmente elas concebem, facilmente elas nascem. É como se também tivesse dito por falta de empregos, né, tipo desemprego, falta de boa alimentação, acabamos tendo mais sensibilidade a fazer filhos do que qualquer outra coisa. Então, esta teoria vem dizer que, na verdade, vem rebater que, na verdade, não é o aumento da população que gera fome, mas é a fome que gera a população. E, como solução, os países desenvolvidos devem passar a apoiar os países não desenvolvidos na questão da alimentação, se quiser se ver o equilíbrio entre a fome e o número da população. Quer dizer, não o equilíbrio, a redução da fome, mas também manter-se o equilíbrio do crescimento populacional. Em outras palavras, temos essas três teorias que procuram explicar a questão da explosão demográfica em relação às oportunidades e em relação às consequências que delas nós temos. Espero que tenha entendido. Se houver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai ter prazer em respondê-la. Até a próxima ocasião. Tchau!